acho que a gente já tá gravando pela terceira vez o nosso podcast. Por culpa deles, que fique bem claro. Verdade. Eu vou ter que assumir que foi nossa culpa. Primeiro porque o microfone o Luciano não ligou e a segunda porque eu tava perdida no meio da entrevista. Mas enfim, reivindicação. Tá calor aqui dentro, ele vai falar que não tá calor, a gente tá quase pingando e ele vai falar que tá maravilhoso e ele tá me beliscando embaixo da mesa. É assim o tratamento na escola Mentira. que a gente trabalha, tá? E professor André, matemática, se eu sobreviver até o final dessa entrevista. Professor Luciano, língua portuguesa. E Maicon, diretor da Escola México. então hoje nossa entrevista é com o chefe. Não vamos falar muito mal, porque também a gente precisa trabalhar, mas fazer o quê, né? Eu vou pedir socorro depois. A entrevista vai começar fazendo uma pergunta que muita gente gostaria de fazer. Quem é o México? E quem é o Marco? Não, quem é o México e quem é o Michael, né? Porque a gente precisa unir o Michael com o México. Quem é o México e quem é o Michael e quem é o Michael no México? Exato, vamos lá. Boa tarde a todos, né? Escola México, esse mundo escola, né? Literalmente falando. Uma escola gigante do ponto de vista estrutural, do ponto de vista de quantidade de alunos, né? Então é uma escola gigantesca, complexa, mas muito, muito, muito especial de se trabalhar e de se conviver. Às vezes, né? Não entendi a indireta. Muito bom. Maicon, quem é o Maicon? Maicon se formou em 2012 como professor de geografia. É que tem gente aqui que chegou. tem Vem cá, vazio, agora vem cá, aparece. vem cá. Bonitinho aqui, É assim, É sempre trabalhar, trabalhar no México é isso, gente. Todo vídeo que eu isso. posto tem o Felipe. Tá vendo? Então, olha lá, ó. Aí depois, eu que sou o carrasco da escola, tá vendo? Ele tá fazendo evidências, porque sabe que a gente tá gravando. Aí ele tem que provar que ele tá usando as aulas digitais, sabe? Que a gente cobra. Olha lá, ó. Aí, ó. Evidência. É tudo truque. Vocês viram que não é só nós dois que somos os errados. Eu acho que daqui a pouco é a quinta gravação. Aí agora, Continuando. aí agora vocês acham que é fácil gerir essa escola? Muito Eu fácil. sofro. Eu sofro. Né? Então, voltando. Iniciei no estado como professor em 2012 até 2017 como professor de geografia. Em 2018 eu assumi a vice-direção de uma escola na região da Sul 2. Fiquei como vice-diretor até metade de 2022 e em julho de 2022 aceitei o desafio de ser diretor na Escola México. E hoje Maicon, as histórias de México e Maicon estão entrelaçadas. Porque ele ama a gente. Que nós somos Sim. perfeitos, ele não vive sem a gente, tá, gente? Ele fala assim, mas Em ele ama a partes gente. é verdade. Em partes. E como Vamos. Ah, você vai fazer essa? Pode fazer. Qual foi? Porque eu queria perguntar o seguinte: o Michael chegou no México na metade do ano passado, né? De julho. Foi. Então, assim, qual na sua visão de quando você chegou no México e hoje, um ano depois, o que mudou, o que você vê de diferente, o que você gostaria que fosse, além de seus professores? Né? Olha, foi um desafio muito grande, né? Chegar aqui sem conhecer nenhum professor, sem conhecer os alunos, sem conhecer a comunidade, né? Então, uma escola muito complexa, com muito aluno, né? Então, foi um desafio, né, muito grande. E o barco já estava rolando, a gente já estava no segundo semestre. 1.000 e Então, quantos? 1.002 alunos, para ser mais exatos, atualmente nós temos. Né? Nós somos uma PI gigantesca. Então, assim, o ano passado tive muitos problemas. Primeiro que eu precisava entender onde que eu estava chegando, né? Dimensionar quais os problemas em qual esfera, se era administrativa, se era pedagógica, né? Então, primeiro eu tinha que sentir e identificar os problemas para começar a resolvê-los.
e nesse meio tempo me adaptar. Então não tive muito tempo de adaptação, justamente por conta dos problemas identificados, né, e mão na massa, né, para resolver esses problemas e tornar a escola melhor a cada dia, né? Eu acho que essa é a missão, né, de um gestor público, né, de uma escola pública, né, tornar a escola cada vez melhor em todos os seus aspectos, né? Então, hoje eu vejo a Escola México uma escola um pouco mais organizada, né, em todos os aspectos. Nós, enquanto equipe, nós estamos cada vez mais nos apropriando de todo o programa PEI, os alunos também, a família agora já entende como que funciona numa escola de ensino integral. Então, as coisas elas estão mais claras e por estarem mais claras, facilita o nosso trabalho diariamente, né? Muitos espaços foram revitalizados, né, aqui na nossa escola nesse 1 ano, né, de Escola México, na minha gestão. Então, nós conseguimos aí revitalizar vários espaços, como laboratório, os banheiros, que estava numa situação bem complicada, a criação desse espaço do estúdio, né, que era uma sala destinada à bagunça, né, porque eles são muito bagunceiros, então eles não podem ver uma salinha que já enfia a bagunça lá dentro. Então, assim, então a gente conseguiu revitalizar muitos espaços, né? Óbvio que nós gostaríamos de fazer cada vez mais, mas tem algumas coisas que não dependem só desse Hellis Mortal aqui que vos fala. E como foi assim para você aceitar esse desafio? Por exemplo, eu lembro assim de uma fala do Jorge, acho que você não estava no dia, né? O Jorge falou, o Michael é a minha aposta no México. Então, assim, você veio com uma responsabilidade muito grande pro De México. pegar o barco andando. É. Como foi para você, assim, tipo, aceitar esse desafio e chegar aqui, a primeira impressão, quando você chegou a ver uma escola numa dimensão dessa? Olha, eu sabia que seria um desafio muito grande, mas eu não tinha dimensão de quão grande seria, né? Eu só soube a partir do momento em que eu pisei o pé aqui dentro, né? Que aí eu tomei conhecimento do que precisava melhorar, do que não estava dando certo. Então, eu já vinha com uma pressão muito grande, né? Sobre o meu trabalho, né? Então, mas de certa forma, apesar de vir com essa pressão muito grande, eu con- contei com o apoio, né, de todos os professores, dos funcionários. Eu fui muito bem acolhido. Então isso, apesar do fardo muito grande, né, do desafio muito grande, eu tive aí uma rede de apoio aqui dentro e foi muito bem acolhido por todos aqui dentro. E isso facilitou o meu trabalho nesse 1 ano. Não, você? Pode falar. Posso fazer? Assim, dentro hoje do que você tem de escola, os espaços que você tem hoje, que a gente, né, usa salas de aulas e tudo mais, você acha que os espaços são bem aproveitados? O que veio de novo? Que a gente, igual, né, Felipe passou com uma televisão para fazer o anúncio da televisão atrás da gente. Então, assim, a tecnologia hoje e os espaços, né, úteis, utilizáveis, o que você acha que mudou e acrescentou os alunos no dia a dia, no caso dos alunos? Olha, eu acho que a educação como um todo, ela está passando por um processo de adaptação às novas tecnologias, né? As novas tecnologias, elas estão aí, elas estão cada vez mais sendo inseridas no mundo da educação. Podemos citar as aulas digitais. Então, quando eu cheguei, já tinha, por exemplo, as TVs fixas nas salas de aula, e era um facilitador. Então, após a minha chegada, nós aumentamos essa quantidade através dessas TVs móveis, né? Então, o professor ele tem mais recurso, não é o suficiente como nós gostaríamos, porém nós estamos trabalhando para ter cada vez mais equipamentos, uma internet cada vez mais de qualidade, né? E que os espaços eles possam ser cada vez mais tecnológicos e que eles sejam bem aproveitados também, porque não adianta ter os espaços cada vez mais equipados e investidos e não fizerem uso desses espaços, né? E com consciência, sempre lembrando que é um dinheiro nosso que está sendo investido ali.
Uma coisa assim que eu percebi assim que foi uma mudança quando você chegou aqui na escola. Eu que já estou na escola há muito tempo, assim, passei por várias fases do México e eu vejo assim, você dá bastante liberdade para os professores, para a gente criar projetos. A escola tem feito uns projetos muito bons assim. Então assim, você como gestor, como você enxerga assim, como você faz para conciliar assim essa questão do que a gente precisa do pedagógico e o projeto, mas ao mesmo tempo que você cobra o pedagógico, você consegue essa liberdade assim. Você acha importante assim a gente ter essas coisas diferenciadas na escola, como isso influencia no pedagógico? Assim? Sim, eu tenho para mim que o pedagógico é o coração da escola, né? Mas a escola, ela tem que ser um ambiente vivo. Não adianta não ter uma escola sem projeto é uma escola sem vida, né? Mas como o mesmo professor Luciano mencionou, uma escola ela consegue ter as duas coisas ao mesmo tempo. Ter o professor em sala trabalhando o conteúdo, mas também ter os espaços utilizados através dos projetos. Então, eu sou um grande estimulador mesmo dos projetos, né, na escola, desde que não interfira nas nossas obrigações pedagógicas, principalmente em épocas de prova. Então, a gente tem esse cuidado, mas eu sou muito a favor, né, dos projetos. Eu acho que a cultura ela tem que estar inserida e ser estimulada dentro do ambiente escolar. Então, dentro das possibilidades, teremos e continuaremos cada vez mais com os nossos projetos, né? Como a gente pode mencionar, Consciência Negra, o Halloween, o Dia de los Muertos, né? A Fábrica de Talentos, e entre outros que nós temos aqui na nossa escola e teremos cada vez mais. E isso é válido também para as competições esportivas externas. Então, assim, eu vejo os projetos muito interligados com o pedagógico. Óbvio que um não pode prejudicar o outro, mas eu sou muito favorável e teremos, dentro da razoabilidade, cada vez mais projetos na nossa escola, porque nossa escola é um ambiente vivo e assim permanecerá. Tem as perguntas dos alunos. Manda Tem bala. perguntas aqui, ó, perguntas que a gente recebeu lá no Instagram. Vai com calma, hein? Não, peraí, a gente tem um quadro que a gente até agora não conseguiu dar nome, que todo mundo sabe, que é Vai ficar perguntas e esse. respostas, mas a gente já desistiu e vai ficar esse. Então, os alunos mandam perguntas para os convidados ou para a gente, e aí o Luciano abriu uma caixa de perguntas no Instagram para o diretor Michael. Uma delas eu vou falar antes que eles estão pedindo para falar do Luciano. É, Luciano? Aham, isso aqui foi uma. Meu, saiu umas 10 dessas. No mínimo, que falaram que nós somos os melhores professores que eles tiveram na vida deles, eles precisam que você aumente o salário pra gente você nunca mais valorize sair o daqui, desafio. porque eles amam, amam, amam a gente demais. Vocês ameaçaram dar 10 para quantos alunos Não mesmo? nenhum. Já chamaram a gente, Ah, falaram, nossa, entendi. você e a Andréia, vocês têm assim uma conexão. Tudo assim, né? Gratuitamente. Gratuitamente. Sim, Falam, entendi. nossa, é uma dupla assim Aham. perfeita, uma Tá. dupla angelical. Tanto que a gente quer que você aqui, então vamos pedir ao Michael um aumento pra vocês, né? No mínimo 20% do salário. Ainda bem que não depende de mim, né? Enfim. Vou solicitar ao governador, né? Quem sabe ele atende. E aproveito e peço pra mim também, né? Que eu acho que eu mereço. Aqui tem uma pergunta que eu acho que essa pergunta é de suma importância, que os Certo. alunos têm muita curiosidade de saber, qual shampoo você usa? Olha. Importante. Olha, eu uso o Clear Man. Ó, Aquele azulzinho que o Cristiano Ronaldo faz ou fazia. chique. Não, vocês acham que diretor... Gato, Não, é. gente, imagina. É que nem meia de preguiçoso, que você passa uma vez só ainda. Exatamente, é super prático. E é Exatamente, igual. imagina. Exatamente. Eles acham que eu ganho milhões de dinheiro. Só pode. Tira. Ele veio com o carro 2 dele aqui pra Mentira. cá, porque o Ele carro tem- 1 Ele tem o carro do trabalho, o carro do final de semana e o carro da viagem. São 3 É. carros que ele tem. Fora as roupas importadas. Podem olhar, quando vocês encontrarem o Michael no corredor, olha as etiquetas da roupa dele. É tudo roupa cara, não é igual a nossa de baciada do Price, não, tá, gente? Você está faltando com a verdade, professora. Ah, não, desculpa, chefinha, tudo mentira. Desculpa. Próxima pergunta. Agora que você pretende trazer mais ajudantes para os alunos PCDs?
Olha, nossa escola nós temos alguns alunos com necessidades especiais, né? A gente faz um processo e manda esse processo para a diretoria de ensino avaliar se há necessidade de cuidadores, se há necessidade de transporte para esses alunos. Então, eles que têm o poder de analisar e de deferir ou indeferir o pedido. Né? À medida que eles deferem o pedido de cuidadores ou mesmo auxiliares para esses alunos, eles contratam e mandam um profissional para nós. Então, nosso trabalho é fazer o processo e encaminhar para a diretoria de ensino. Antes que eu perca tudo que eu falei até agora, o computador acho que precisa colocar na tomada. Não, acho que ainda dá pra terminar a Olha entrevista. lá, ó. Tá? Olha, eu estou avisando. Vocês são prova. Então, É, vocês são prova. É. Eu tô quietinha. O computador tá assim, ó, piscando já, com a bateria acabando. E E ele tá falando que não precisa. É classe. E eu já estou aqui falando meia hora. Aí a gente parte do emprego. Aí eu não preciso, não, eu tô pagando minhas contas. Outra, interclasse urgente. Está sob análise, né? Nós estamos aí. Vai, Nós Luciano. estamos. Prova paulista. É. Prova Paulista se aproximando. Nós temos uma meta aí de participação de 96%. Então, se vocês cumprirem essa meta, teremos interclasse. Então, agora é com vocês. Acho essa aqui que você já até respondeu, mas aqui, ó. Como foi ter que direcionar uma escola que virou PEI e ter que mudar tudo? É, Já foi respondida, né? Mas eu acho que quando ela fala do mudar tudo, eu acho que é assim, você fez uma mudança bem... Do que já Não assim, tinha. não fala assim estrutura do que já tinha, mas eu acho que você mudou o ambiente da escola, porque a gente vinha num ambiente meio pesado, um ambiente complicado, tanto o professor quanto o aluno, e os alunos perceberam essa mudança, ficou um ambiente mais leve, um ambiente mais tranquilo para trabalhar. Então, assim, eu falando como professor que está aqui, acho que até a Andrea concorda também. E assim, então assim, são mudanças que os alunos veem, que são mudanças pequenas que fazem diferente, como ano passado, quando você colocou o refletor aqui na quadra de fora. Os alunos, nossa, há quanto tempo a gente não queria uma coisa pequena. sim. Então, eu acho que quando ela fala mudar tudo, eu acho que ela fala nesse sentido. Você sente que você conseguiu fazer uma mudança boa, assim? Sim, eu costumo dizer, se eu sair amanhã, eu estou feliz, né? Por conta, eu tenho a noção, né, do trabalho desenvolvido nesse um ano aqui na Escola México, né, de tudo que a gente mudou, seja do ponto de vista estrutural, seja do ponto de vista interpessoal mesmo, na relação gestão com o professor, gestão com o aluno, aluno com o professor. Então, creio que nós conseguimos muitos avanços. Às vezes eram questão de detalhes, né? Então, foram mudanças assim que não podiam esperar. Porque às vezes eram coisas simples que eu consegui identificar e realmente a gente conseguiu aí melhorar essa questão, tanto essa questão relacional, né, entre os alunos, professores, gestão, quanto na questão estrutural que impacta diretamente aí no dia a dia de todos nós que ficamos muito tempo aqui na escola. Mas Próxima. aqui, ó, você fica sabendo de todos os babados que acontecem, por exemplo, briga de aluno, essas coisas. Olha, eu vou falar que às vezes, infelizmente, eu fico sabendo, né? Infelizmente, até porque, como diretor, eu respondo por tudo e por todos. Tem que responder pela... Não, como é? Porque tem que responder Então, pela Andrea, parte grande. exatamente. Aqui. Porque, olha, olha, Luciano e Andrea, E os alunos que vieram da Andrea para mim, eles falam, nossa, professor, você é tão amoroso, ainda bem que a gente não está com a Andrea. Mentira! Eles reclamam do Luciano e me acham uma santa. Ó, eu pedi pra ir pra eles tarde. reclamam dos dois. Eu não sei, a gente é tão educado, amor de Deus. Bom, vocês já sabem, então que vocês não vão estar fazendo comigo. Parar de ser besta. Tá? Vai repetir. Todo mundo vai repetir matemática no ano. Você também vai repetir todo mundo. Pronto. Já que é assim, tá reclamando da gente, a gente repete vocês. Tem mais alguma pergunta que eu já quero acabar essa porcaria, que eu tô ficando irritada.
dos alunos? Olha, eu me surpreendi positivamente, né, com os alunos, a acolhida, né, a questão do respeito, né, que os alunos têm, que deve ser um exemplo para todos os estudantes das outras unidades. Né? Então, os nossos alunos são alunos engajados em sua maioria, são alunos respeitosos na sua grande maioria. Então, facilita muito o nosso trabalho, né? Apesar de ser 1.002 alunos atualmente, são alunos respeitosos que sabem o que é o dever dele aqui dentro, né? Então facilita aí muito o nosso trabalho. Né? Falando desse assunto, eu lembrei de uma coisa assim, com as entrevistas que eu já fiz, tudo que a gente fez aqui, e uma coisa que ele sempre toca, inclusive os alunos falam assim, essa questão proximidade, professor e aluno que acaba existindo dentro da PEI. Eles falam que assim, os alunos principalmente falam, a gente não é só mais um aqui dentro, os professores conhecem, os professores Chama por sabem, nome, assim. né? Não é mais Então, número. você acha isso assim, você enxerga isso no sistema PEI, você acha importante? Sim, eu acho que essa parte da proximidade, né, seja através da tutoria, principalmente, faz com que facilite, né, essa relação, né, esse vínculo, e crie vínculos, né, justamente entre professor e aluno, entre aluno e gestão. Então, isso é um facilitador, né, um ponto muito positivo do programa Ensino Integral, que faz com que o aluno seja valorizado como pessoa, né, e também o professor ele consegue identificar mais facilmente aí os problemas, consegue intervir em relação a tudo que aparece nesse contato próximo com os alunos, né? Então é crucial, né? E a gente sempre orienta cada vez mais a pedagogia da presença, a tutoria, né? Ela tem que funcionar e os vínculos eles têm que ser fortalecidos cada vez mais. Você vai ter alguma novidade na escola? Sim, teremos novidades, né? Posso dar spoiler? Você acha que eles merecem? Teremos novidades aí, né? Em Não é se breve. livrar de mim da André. Exatamente. Você manda a Teremos gente embora. novidades positivas aí, Ele tá falando negativo. positivos, que vocês estão aguardando há algum tempo, né? Durante Mas 4 estamos programas. aí no processo para poder iniciar aí. Durante os 4 programas. Eu falei que não era uma boa ideia. Então eu volto aqui. Hein? Eu volto aqui para contar qual novidade será. Porque provavelmente a gente vai fazer esse podcast em 2 partes. A gente vai dividir porque o Marco ele fala demais, sabe? Então a gente divide em 2 partes Sim. e na outra parte a gente Não, pode André, dividir. quando eu entrevistei a Andréia, ficou 6 minutos numa resposta. Eu tipo, pela Andréia. Não é à toa que ela tá aqui como apresentadora, né? O foco. A gente. Eu preciso me defender. Sim. Porque o que aconteceu? Nós temos ciência que ninguém vai entrevistar a gente, ninguém que a gente. Então a gente. Mas eu falou, tenho perguntas para Não. fazer para vocês. Tem? Tenho. Vai, Claro que eu Luciano, tenho. então, peraí, Claro que eu vou começar tenho. com você. Seus planos Claro que eu tenho. Você acha que vocês iam Pode só começar aqui pela me Andréia. colocar na berlinda e eu não ia perguntar nada para vocês? Tinha outra pessoa pra entrevistar, não? Você quer falar? Vai, começa. Vai, Michael. Eu vou fazer a primeira pergunta para o Luciano. Luciano, por quê? Porque ele foi um dos principais que sempre me encheu o saco dessa questão de criar um ambiente para ter um podcast. Falava, calma, Luciano, tem outros espaços prioritários, mas vai sair. Não sei se ele acreditava muito, botava muita fé em mim, que esse espaço iria sair, né? Porque a escola é uma escola muito grande e com poucos espaços disponíveis. Então, por que, Luciano, criar o podcast? Eu acho assim, o podcast, ele, hoje em dia, como é uma coisa que está muito em alta, acho que é um canal até direto para os alunos interagirem, não só aluno, a comunidade em si, porque eu tenho pessoas de outras escolas que estão assistindo o podcast do Mestre. Então é uma forma da gente mostrar o nosso trabalho, da gente ver que a escola acontece, que a escola é um ambiente vivo, por isso que a gente tem o resenha que eu trago, os alunos aqui também, para um bate-papo informal.
Eu acho que é um jeito de mostrar que a escola ela mudou, ela hoje em dia, eu acho que a educação ela quebrou aquela hierarquia professora, aluno, direção. Eu acho que virou tudo um núcleo só. E no podcast a gente consegue mostrar isso pela proximidade, como a gente conversa com uma liberdade melhor, e a gente consegue e acaba virando uma vitrine do que é a escola. Porque não precisa, na real, eu vou complementar, porque a gente aqui, quando na realidade o Luciano comentou que ele queria fazer um podcast e eu me autoconvidei. E aí a gente. Ela é assim, tá? A gente nem dá abertura, ela já vai. Eu me convidei. É assim. E aí, como eu já conheci o Luciano, que eu já havia trabalhado no México em 2019, a gente falou, vai ser da hora. Porque, querendo ou não, a gente é muito legal. E aí a gente pensou que ia ficar legal. Porque nós somos legais, por quê? Porque a gente E olha que a pergunta nem trabalha. era pra ela. Mas eu tô interferindo. Porque a gente trabalha, mas E a gente se diverte. a gente Isso. ri pra caramba. Vocês vão ver depois a porcaria que o Luciano fez antes de começar. Exatamente. É. Agora, Andréia. Amor, me fala. Professora de matemática. Eu. Você mesmo. Eu. Por que você topou essa ideia de fazer uma dupla de Não apresentadores de sei. podcast? Não sei. Com tanta demanda que você tem, né? Gente, eu tenho. Meus alunos sabem, porque assim, é tanta coisa que porque o nono ano, eu falo pra eles, vocês são o fechamento do ciclo. Então, eles têm um monte de aplicativo, um monte de coisa. E quando o Luciano falou, eu quero! E Não eles sei. que lutem, não é Eles- pra ter dó É, deles, não tá? tenho dó, É. porque sabe que Porque eu se tenho quer ir dó. pro ensino médio, tem que sofrer um pouquinho no nono ano. Exatamente, que eu falo É. que a vida é assim, vida louca. Sim. Mas eu acho que é porque, não sei, eu conheço o Luciano como pessoa e como professor. E ele é uma pessoa que a gente meio que é retardado junto, sabe? Nós temos problemas juntos. E aí a gente pensou que não seria aquela coisa maçante de, vamos conversar certinho, não podemos brincar, não podemos. É uma coisa leve, tanto que o diretor tá rindo com a gente. Então a Como gente vai ser depois disso aqui, a gente não sabe. se a gente não tiver um outro episódio é porque nós fomos cessados. Se amanhã não tiver professor André é porque me deram linha. Então a gente pensou no quê? Porque combinaria as duas personalidades sem ficar algo, porque às vezes, mesmo que você não tente, a aula é maçante. Às vezes a gente tem um conteúdo que tem que ser maçante. E aqui a gente pode brincar, pode chamar os alunos de uma forma mais leve, sem ser o professor e a professora. Então, tanto que os alunos do ensino fundamental, eu explico, calma, gente, vocês têm que ter autorização, porque vocês têm que ficar até depois do horário. Mas eles estão loucos para participar. Então, eu acho que foi pela visão de ser uma coisa legal, ser uma coisa leve, divertida, dar risada e tudo mais. E eu sei falar direito. E como que é receber mais do que o diretor? Eu sou rica. Rica, Como meus alunos riquíssima, falam, riquíssima. como meus alunos falam, você é rica porque você tem iPhone, você tem tênis da hora, e o diretor que lute porque ele não ganha que nem eu, porque eu tenho um monte de aula, um monte de coisa pra Não, eu fazer. com 2 empregos não consigo ganhar o que ela ganha. E eu também, com 2 empregos, não ganho. Eu tenho 2 empregos, meus alunos sabem que eu tenho 2 empregos, que eu não posso fazer propaganda aqui no governo. A minha Sim. papelagem. Ela enfia a faca nas coisas, ela vende tá 15 reais. Exatamente. E aí eu tenho 2 empregos e eu sou rica, gente. Ai, problema de vocês se vocês não são. E o Douglas que lute. Que é meu marido. Vai Exatamente. gastar tudo, vai pagar tudo que ela gasta. Porque eu me indignei com o armário que ela comprou. Porque ela é louca. Ele que lhe lute pra pagar. Exatamente. Até ele se indignou. É que ele tem medo da André. É. A gente sabe que o Douglas sofre. Douglas, cala a boca. Fica quieto aí. Vai aparecer o Douglas lá. Douglas, pode deixar aí no comentário. Ele tá seguindo, tá, gente? Ele tá acompanhando o podcast. Deixa aí no Douglas não comentário a existe. resposta Ele dele. é invisível. Por isso que eu maltrato os alunos. Porque é assim o meu tratamento. Outra pergunta pra gente. Vai? Não. Acabou? As perguntas estão encerradas. Tem, deixa eu ver. Perguntamos o nosso aumento Alguém de tem? salário. Gente, alguém tem? Mas aí a gente pode fazer parte 2, tá? Exatamente. A gente pode chamar ele parte 2 com o microfone ligado desde o início.
Acho que é isso. Muito obrigada pela Obrigado, sua Michael, participação, pela participação. querido chefinho do meu coração, que eu tanto amo de. Ah, nossa. Então, eu queria só agradecer a presença. Acho que foi legal esse Deixa eu bate-papo. fazer um comentário. Ah, Ah, gente, É um ela, comentário ela não deixa- positivo. ela não deixa a gente Positivo, falar. Ela convida a positivo. gente, mas ela não deixa Positivo. falar. É quase um monólogo. Não, É, eu vou tirar o Podpay México e colocar Podpay André. exatamente. é bom, é Fala, elogio, é fala, elogio. É. fala. Porque assim, o Luciano começou a encher o saco do Michael. Quando eu me convidei, eu comecei a encher o saco junto com o Luciano do Michael. Era quase todo dia, cadê o estúdio, cadê o estúdio? E aí teve uma hora que a gente falou assim, acho que não vai ser estúdio. Quando saiu, claro que o estúdio não é nosso, tá, gente? É da escola. Só que a gente usa um pouquinho mais porque a gente tem, né? Aí tem a aparelhagem e tudo mais, então não pode ficar aberto. Tanto que a gente já explicou que não dá para todo mundo vir para cá. Mas a gente quer agradecer porque aqui a gente pode falar mal de todo mundo, dos alunos, do diretor, do professor. E o Michael deu assim. Ninguém mandou ele dar o estúdio para a escola. A luta é dele. Tá? E a gente queria agradecer por você ceder esse espaço para que a gente faça nosso podcast. Tá vendo? A André sabe ser fofa também. E agradecer É. também agora, falando um pouquinho mais sério, assim, por exemplo, eu falei que eu tô no México há 12 anos já, né? Eu já passei por várias direções diferentes. Eu acho que as mudanças mais significativas que eu tô vendo na Escola México é agora na sua gestão. Eu acho que tanto assim da questão de espaço, da questão de cuidado tanto com os alunos quanto o professor, de ser bem mais acessível, porque esse é acessível tanto para a gente quanto para os alunos. Todos os alunos sabem quem é o Michael dentro da escola. Então eu acho que assim, é só dizer assim que você foi uma pessoa que você deu uma cara totalmente nova para o México e uma cara muito boa para o Mais leve, né? Que Mais você leve. trouxe uma escola, porque eu não tenho nada a ver com gestão, não conheço gestão, mas eu acho que quando vem o diretor, ele traz um pouco da personalidade dele para o ambiente que ele trabalha, igual a gente, professor. Cada professor tem a sua personalidade dentro da sala de aula. E aí, o Michael, ele é alegre, né? Não parece, mas ele é alegre. Então, ele trouxe que meio que uma alegria pra gente, um espaço mais leve, onde da mesma forma que às vezes o aluno tem medo do diretor, o professor também, tá, gente? Porque às vezes tem os diretores que a gente, o diretor entra por um lado e a gente sai pelo outro. E o Michael dá essa liberdade do professor chegar até ele e ter uma conversa aberta, conversar sobre tudo. Então ele brinca, então a gente tem essa liberdade. Mas a Andrea tem medo dele, vai bater na porta porque ela bate você. Que às vezes ele tá com uma cara, gente, que na hora que a gente abre, a gente fecha e a gente sai correndo. Mas é isso, agradecer também por a gente poder estar fazendo esse podcast, querido chefe do meu coração. E a Andréia sabe ser fofa, parte 2. E é isso, gente. Obrigado. Eu que agradeço, gente, né, pelo convite, por vocês estarem tocando aí o podcast brilhantemente, né? Eu sei que é algo que vocês gostam de fazer, fazem com o maior amor e dedicação, né? Continuem aí. E sigam a gente, porque a gente precisa Exatamente. ficar rico pra gente parar com o podcast, ir embora e ir morar na Europa. E não esqueça do diretor. O diretor, a gente leva o diretor junto, né? A gente leva o diretor junto. Nós vamos virar fazer o podcast de Orlando. Exatamente, já estamos Todo mundo fazendo vai pra a Orlando. Torre Eiffel, estamos fazendo o nosso podcast. E, gente, brigadão. Agradecemos a atenção e agradecemos a presença do nosso diretor. Isso. Obrigado. Pra...